Boa noite, essa é a apresentação do trabalho 2 da disciplina de Sistemas Supervisórios 2021/2. O trabalho se trata da confecção de um programa que simule um sistema de um elevador, contendo modos de operação manual e automático, painéis internos e externos. Bom, a ferramenta que nós estamos utilizando para desenvolver nosso software é o Visual Studio 2017, através do Windows Forms. Através do Windows Forms nós vamos estar fazendo a interface com o usuário e todas as classes, métodos e lógica vai estar sendo desenvolvida dentro do próprio Visual Studio. O GitHub é um repositório que nós estamos utilizando para armazenar o nosso trabalho. Todas as alterações que nós fazemos, nós conseguimos acompanhar através do GitHub Desktop, que ele consegue mostrar para a gente exatamente quais foram as partes alteradas do código ou adicionadas, removidas, e quem foi e por quê. Porque a gente consegue botar um título, um comentário e todo acompanhamento, desde o início do trabalho até o momento, a gente consegue ter acesso através do histórico nesse GitHub. Bom, agora falando sobre o trabalho, do que se trata? A tela, a interface com o usuário, à esquerda tem um painel contendo 10 botões que simbolizam os nossos 10 andares do nosso prédio, contendo um display que informa ao usuário qual é o andar atual e a setinha à esquerda que vai mostrar se o usuário está subindo ou descendo ou se ele está parado. Abaixo nós temos os modos de operação, ser manual automático, e acima nós temos também os botões externos. Esses botões eles ficam em cada andar respectivo, onde o usuário vai poder selecionar apertando a partir do andar que ele estiver para onde ele quer ir, se ele quer subir, se ele quer descer, e assim que ele entrar no elevador, ele pode clicar no painel interno para ir para o próximo andar. Esse funcionamento se trata do modo manual. O modo automático, os painéis externos não estarão ativos, apenas os internos, e através de uma chamada a gente vai estar simbolizando como se fosse um painel externo, como se alguém estivesse chamando externamente um elevador, um andar aleatório. A MyWindow.cs Design, ela é graficamente o que o usuário vai ver, como ele vai interagir com o elevador. As outras classes existentes, nós está passando agora, é o que realmente a gente vai estar fazendo a interface com o usuário dentro da lógica. É o que a gente precisou fazer até agora para o funcionamento e boa organização do nosso código. A MyWindow.cs ela é a primeira classe de interface direta entre a nossa tela designer com a lógica. Então, aqui que eu configuro os nossos botões, se ele é transparente, tamanho, a chamada dos eventos, assim que você aperta o botão. É a primeira interface entre tela gráfica e lógica. A nossa classe cabeça é a elevator.cs. Ela é a cabeça, é responsável por executar a lógica do elevador. E para um bom funcionamento dela, a gente decidiu criar mais duas classes, que é Elevator Utils, que não passa de um enum apenas para nos auxiliar no sentido, né, do elevador, se ele está subindo ou descendo, e a classe de OnFloorChange Event Args. Ela vai estar passando para a gente, a partir da troca dos andares, no decorrer da lógica, em qual andar nós estamos e se nós estamos subindo, descendo ou parado. A classe Log Manager, ela é mais uma etapa do trabalho que nós precisamos desenvolver para cada vez que o usuário clicar em um andar do painel interno, vai gerar um log gravando a data e o horário dentro de um arquivo TXT. E esse arquivo TXT ele é sobrescrito, então toda vez que ele apertar vai atualizando, né? A gente vai acrescentando os andares e assim que virar o dia, né? São 24 horas esse arquivo, a gente vai gerar um outro arquivo. Então você nunca vai perder, né, esse log, vai ficar guardado no seu HD
e assim que virou o dia, vai gerando um novo arquivo. E também temos a classe simulation.cs. Ela é a parte do funcionamento do automático que vai gerar a chamada dos andares aleatoriamente que ainda estão em desenvolvimento. E agora o Everaldo vai estar aprofundando ainda mais no nosso código e posteriormente mostrando o funcionamento do nosso projeto. Bom, vamos agora à explicação do código, né? Então, na classe MainWindow, nós temos basicamente duas variáveis para representar fontes customizadas, né? Que, que a gente está implementando, porque a gente queria montar uma tela diferenciada. E nós temos duas funções principais, né? Que é a setup button e setup floor. A setup button, ela basicamente faz o setup de um botão do painel interno. Então aqui dentro tem todo um processo de animaçãozinha do timer para poder fazer esse efeito aqui, ó, do botão diminuir quando você clica. E também tem o esquema de definir os parents do component, né, para habilitar a transparência. Então aqui ó, tá tudo transparente porque a gente teve que definir o parent desse botão. Então se você olhar aqui no design, tá tudo branco, mas justamente por causa daquele parent, ele habilita a transparência. Nessa função nós passamos o botão, o seu parent e qual que vai ser a ação do clique, porque aqui dentro a gente atribui, né, o evento de clique do botão para ativar aquela animação e a gente também chama o que foi passado na action. Então aqui embaixo tem o processo de animação dos timers. Agora vamos para a segunda função, que é do floor, que são os botões do painel externo. Então ela basicamente chama aquela outra, né, porque existem dois botões dentro do painel externo. Então ela faz o mesmo processo de setar o parent, colocar a cor dele como transparente, e ela também carrega uma fontezinha custom, que são as fontes que foram definidas aqui em cima. Nós temos aqui o objeto elevator, que é onde fica toda a lógica do elevador. Aqui no nosso construtor, nós instanciamos ele, e dentro dessa classe elevator existem dois métodos, onFloorChanged e onFloorStop, e onStoppedFloor. São basicamente um desses eventos, né, que é o changed. Ele vai ser disparado sempre que o elevador mudar de piso, e o stopped, que vai ser sempre que o elevador parar em um piso. Aí, que essa na tela, qual que é o funcionamento disso? Basicamente, a gente vai pegar o andar que o elevador parou e vai mudar lá na tela. Bem simples. Vamos agora para a classe principal, que é o elevator. Nós temos duas constantes, que é para definir o tempo que ele vai ficar parado no piso e o tempo, né, para simular ali aquela troca de andares, que não existe, mas nós simulamos. Aqui nós definimos os dois métodos, os dois eventos, né, que é de quando parar em um piso ou quando mudar de piso. Nós temos a thread, onde isso tudo está rodando. Nós temos também um cancellation token source, que é para finalizar essa thread de forma correta. Que nós temos algumas variáveis de controle, que é a direção atual e qual piso que ele está. Nós temos também o objeto do log e algumas outras variáveis para a lógica de rotas. Aqui no construtor nós inicializamos tudo, né? Começamos com o piso 1, que a direção dele é para cima. Startamos a thread também. E a thread ela vai ficar basicamente processando o nosso elevator loop, que é onde ele faz todo o processo de calcular a rota, verificar se mudou a rota para ele recalcular. Então aqui tem toda justamente esses cálculos. Nós temos dois métodos, que é para adicionar pisos a esse cálculo de rota. O primeiro método, você passa um inteiro, que é o piso, e a direção. No caso, esse é para o painel externo.
E nós temos outro que você simplesmente passa o piso, que seria o do painel interno. Nós temos o método dispose, que é para justamente fazer cancelar aquele token e finalizar a thread. E por fim, nós temos o método de calcular rota, que nós desenvolvemos baseado no algoritmo de escalonamento de disco, o scan, que é basicamente para calcular qual a melhor rota de leitura em um HD, basicamente. Então a gente usou baseado nisso para poder fazer a melhor rotas do elevador. No elevador útil, nós temos apenas um enum para poder indicar se o elevador está subindo ou descendo. E que nós temos a saída do evento, né? Do onFloor Change, que é basicamente o piso que ele mudou, para qual piso ele mudou e qual a direção do elevador. Nós temos a função log manager, que ela basicamente faz o log, faz literalmente o log de cada botão pressionado no painel interno. Então aqui tem todo o processo dele verificar se o arquivo existe ou se o arquivo não existe. Aí ele cria o arquivo ou simplesmente faz o append do texto. E nossa última classe nós temos a simulação, que ainda está no método de construção. Mas ainda aqui nós só montamos a estrutura da thread e é isso. E agora vamos ao funcionamento. Aqui nós estamos no andar 1. Então, por exemplo, vamos para o andar 10. E no meio do processo, alguém no andar 8 também quer subir. Então o elevador para no 8 e prossegue até o 10. Agora eu vou para o 2, por exemplo, e alguém no 6 também quer descer. Então ele para no 6. E eu apertei no 3 agora, por exemplo. Ele já identificou, recalculou, parou no andar. E agora ele vai continuar a rota até no 2.